Boa noite, meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. No último domingo, os argentinos votaram e escolheram como presidente da República o anarcocapitalista Javier Milei. Para discutir esse assunto, nós contamos com a participação de Flávia Loss, doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Observatório de Regionalismo e professora de Relações Internacionais da FESP, da Faculdade Escola de Sociologia Política de São Paulo. Pedro Faria, doutor em História pela Universidade de Cambridge, com graduação em Economia e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é pesquisador de pós-doutorado do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. E Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Bom, boa noite, Haroldo, boa noite, Flávia, boa noite, Hugo, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Com um fundo aqui ligeiramente diferente, mas parecendo Manhattan Connection aqui. Então, eu acho assim, o Mercosul tem um problema, né, uma doença crônica ali mais grave, né, que marca toda a sua existência, que é a desindustrialização dos países membros, né? Só para variar um pouco o ponto de vista em relação aos colegas da banca hoje também, né? Eu acho que tem as questões políticas, o Milei é um obstáculo enorme, mas a gente tem, acho que se colocando como desafio, né, uma realidade em que, aos poucos, né, e depois a gente pode falar mais da situação do Uruguai também, né, os países do Mercosul vão se voltando para os países, né, para buscar acordos com países para os quais eles exportam os produtos primários, né. O Mercosul é uma área de comércio, de livre comércio dos países que o integram, né, que é predicado na ideia de complementariedade entre os parques industriais, né, a ideia de que você tendo essa possibilidade de livre comércio, vai ter um fortalecimento dos parques industriais, um fortalecimento mútuo. Né? Na medida que os países se reprimarizam e passam a ser exportadores de produtos agrícolas, de produtos extrativos minerais, né, o interesse cada vez maior é de que esses países, né, se virem para quem eles vendem, né? Seja aí normalmente ou para a China, ou para os Estados Unidos, ou para a União Europeia, e o Milei entra, como entrou o Bolsonaro, e acho que como os colegas falaram, o Milei talvez tenha mais potência para causar estrago, justamente para fazer essa virada, né, para redirecionar, seja o país individualmente, por meio da saída do bloco, e pelo enfraquecimento da integração regional, os países para a submissão em relação aos países para os quais eles exportam sua produção de produtos primários, né, minerais ou agropecuários. Então, de certa forma, assim, nesses termos, o Milei seria até o estrago que ele fará é um sintoma de um processo mais longo, né, se conseguir fazer o estrago, né? Acho que essa é a questão. E a gente, só por comparação, né, o Lula justamente é o contrário, né? É um político que vem de São Bernardo do Campo, que é a cidade que mais exporta para a Argentina, né? Justamente pela exportação de carros. Então, o Lula representa justamente um projeto de integração e de integração industrial. O Milei, junto com o Bolsonaro, e obviamente fazendo muito menos estrago até o governo do Uruguai, do Lacalle Pou, representa essa virada para a exportação de produtos primários. Né? O Hugo tem razão. O governo do Milei não tem cara de que vai ser um governo né, funcional, né, com um projeto de país, né, um projeto de outra coisa. Então, assim, ao mesmo tempo, né, coloca duas questões, né, quanto tempo ele consegue sobreviver, eu acho que o grau, assim, de derrota, né, do peronismo não é tão grande quanto foi a nossa derrota no golpe, né, de 2016.
Eu acho que eles Mas, perderam uma eleição. Pedro, eleitoralmente, a diferença do Milei para o Massa é até um pouco maior que a do Bolsonaro para o Haddad em 18. Mas assim, eu acho que o que está em jogo, na verdade, é que o peronismo perdeu uma eleição, né? A Cristina Kirchner tem sofrido um processo como é que chama isso? Lawfare, né? De perseguição judicial e tal. Mas eu acho que nós passamos por um processo de perda, né? De destruição da capacidade de ação da esquerda brasileira, que é hegemonizada pelo PT, muito maior, né? Então, assim, eu não sei quanto que o Milei consegue fazer de destruição. E realmente eu também não sou um especialista em política argentina para saber julgar isso. Mas, assim, de qualquer forma, né, para falar do Mercosul, eu acho que é o que o colocou, a China não tem interesse, até porque tem questões geopolíticas, né? A China tem interesse em fomentar uma ordem multipolar, em que você tem polos fortes, né? Inclusive o polo liderado pelo Brasil, uma América do Sul que não se submete a interesses americanos, interesses de capital financeiro, etc. Mas eu acho que o que eu falei está mais do ponto de vista dos interesses das burguesias exportadoras primárias, né? E não dos compradores dos produtos, né? Mas enfim, eu acho que a questão do Milei também no Mercosul é o quanto que ele abre as portas para que aos poucos, né, enquanto ele atrasa ou efetivamente contribui para a destruição do bloco, o tanto que isso abre espaço para outras insatisfações, né? Para, eventualmente, por exemplo, o acordo com a União Europeia. Hoje nós já tivemos notícias, né? Tipo, o Geraldo Alckmin só fez uma fala, né? Dizendo que talvez saia agora em dezembro. E também tem a questão do Uruguai, como eu falei, do Uruguai fazer o acordo de livre comércio com a China. Então, assim, no momento em que você tem um elemento como o Milei, que anuncia que vai tentar destruir o bloco, as forças centrífugas do bloco começam a ganhar potência, né? E as forças centrípetas, né, que mantêm o bloco coeso, estão em espera para ver o que vai acontecer. Então, às vezes não é só o que ele vai efetivamente executar, às vezes é a mudança de tom de um dos membros, como a coisa tem que funcionar alinhada, faz com que os outros membros aproveitem o momento também para expressar e buscar outros objetivos, né? Acho que o caso do Uruguai é o mais óbvio, né? Brasil e China já estavam sustentando a Argentina, né, com a cabeça fora d'água, justamente para tentar ajudar a eleição do Massa, né? A China, principalmente. Acho que a China, com os swap cambiais que ela tem com a Argentina, com o comércio a possibilidade de comércio em yuan, né? Ela fez com que a Argentina ganhasse uma sobrevida. A Argentina hoje tem reservas líquidas negativas, né, se não me engano, na casa de 10 bilhões negativos. É uma estimativa, porque isso não é um dado público, né? Alguns economistas aí fazem. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você pegar as obrigações de curto prazo da Argentina e as reservas que ela tem, a Argentina está, em poucos meses, ela vai ficar sem dólares, né? E aí, bom, se tentar dolarizar a economia sem dólares, você reverte para uma economia de escambo, né? Então, assim, a China tem sustentado a Argentina, o Brasil estava tentando construir uma colaboração para aliviar esse problema, tentando fazer a via que é a via correta de resolver um problema de um país que tem uma crise de balanço de pagamentos, né, mais ou menos perpétua, que é o caso da Argentina, que estava sendo resolvida antes do Macri, e depois o Macri abriu as pernas, desfez tudo, né? Então, o Brasil e a China têm uma capacidade de alavancagem ali, de suas posições geopolíticas muito grandes, porque no momento em que deixarem de apoiar a Argentina vai ficar à mercê do FMI e, consequentemente, dos Estados Unidos. Aí eu não sei julgar se há o interesse, né? A diretora do FMI fez um comunicado dizendo que está disposta a colaborar. Eu não sei julgar em que medida há interesses ali reais em expandir ainda mais, né, as linhas para a Argentina, que já ultrapassaram todos os limites, né? Inclusive o Brasil teve o papel naquela controvérsia que houve na imprensa brasileira do suposto empréstimo do Brasil para a Argentina, que na verdade foi um banco de desenvolvimento regional que fez uma linha de crédito rápida ali para viabilizar
um empréstimo adicional da FMI. Então, Brasil e China podem usar isso. Milei começar a fazer bagunça, começar a atrapalhar. Eu disse, olha, você vai ficar, já está fazendo isso, e eu acho que já tem, né, a resposta do Lula já demonstrou que ele não vai procurar correr atrás também para ficar resolvendo tudo. E eu espero que aperte mais e deixe bem claro, se você não andar na linha, e a China também, vão acabar os dólares, né? A Argentina depende mais de nós e da China do que o Brasil e China dependem da Argentina. Então, eu espero que os países usem isso para tentar limitar, e não havendo limitação, porque eu acho que o Hugo coloca uma questão relevante, que não, talvez não seja um ator exatamente racional, né, que haja constrangimentos, né, reais para a ação do governo do Milei.